Capítulo 17. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Então, Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias? Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem ouviu-se uma voz: Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e a alegria da minha vida. Ouça-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse: Não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam o segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta: Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou: Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho, ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou: Mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse, e o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhe perguntaram: Por que não podemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que se vocês tivessem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta a Galiléia, Jesus declarou: O Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá, vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: O mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu: Claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou: Simão, o que você acha? Quando um rei decreta impostos, quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: Seus súditos. Jesus continuou: Então os filhos estão isentos, certo? Mas, para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-os aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós 2. Capítulo 18. Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: Digo a vocês de uma vez por todas que se não começarem do princípio, como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês recebem os que se fizeram crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. Mas se vocês os prejudicarem, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irão desejar nunca ter feito isso. Seria melhor se vocês se jogassem no meio do mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai do mundo que causa aborrecimento a essas crianças que creem em Deus. As dificuldades são inevitáveis, mas vocês não precisam piorá-las. Se o fizerem, será o dia do juízo para vocês. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos ou 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Tomem cuidado para não tratar com arrogância um único desses que são como crianças. Vocês devem saber que os anjos deles estão em contato permanente com o meu Pai no céu. Prestem atenção.
Se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará ele as 99 para ir atrás da que se perdeu? Quando a encontrar, não ficará mais satisfeito por causa dela que pelas 99? O Pai de vocês no céu sente o mesmo, ele não quer perder nenhum destes crentes simples. Se um dos que se dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele, consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunha torne o ato legítimo, e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade do arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu, e um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando 2 de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenho dúvidas de que estarei ali. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco, tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultuosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: Dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: Pague-me agora! O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: Dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: Você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Capítulo 19. Depois de transmitir esses ensinamentos, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Também ali as multidões andavam atrás dele e ele curava ao povo. Um dia os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? Ele respondeu: Vocês não leram que o Criador no plano original fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais 2, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram: Se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? Jesus respondeu: Ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Um dia, alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu: Não tentem afastar essas crianças, não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna?
Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que Ele manda. O homem perguntou: O que exatamente? Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. O jovem afirmou: Tenho feito tudo isso, o que mais? Jesus prosseguiu: Se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres. Toda a sua riqueza então estará no céu, depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance. Só pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus respondeu: Sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, propriedades, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. Essa é a grande inversão, muitos dos primeiros terminando por último, e os últimos terminando primeiro.